pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí pra gente, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Deixa o seu like, deixa aí, tá, a sua inscrição pra gente, ativa o sininho para as notificações, porque toda semana, uma vez na semana, eu tô tentando colocar algum vídeo novo aqui para você com conteúdo bem edificante, tá? Compartilha esse vídeo e você que ainda não me segue lá nas redes sociais, vai lá no meu Instagram, tá aqui na descrição, tá? O meu Instagram e meu Facebook, você pode ir lá, curtir minha página no Facebook e está também, tá, conhecendo um pouco do meu Instagram, me seguindo lá e acompanhando um pouquinho do que eu tenho postado acerca de missões, tá? E com conteúdo sempre bem edificante para você, tá bom? Deus abençoe sua vida desde já e bora pro vídeo. Bom, galera, você que já deve ter visto aí na thumb, né, e tem acompanhado, essa série tá falando um pouquinho sobre as falsas doutrinas. O que são essas falsas doutrinas, né? São heresias que nos tempos antigos, né, nos primeiros séculos da igreja cristã, os pais da igreja combateram heresias como o pré-gnosticismo, as filosofias gregas, os judaizantes. Foram algumas heresias que os apóstolos, e após os apóstolos morrerem, os sucessores dos apóstolos, né, os pais apostólicos, os pais da igreja, né, como Agostinho de Hipona, que a gente ouve muito falar, a gente ouve muito falar também de Irineu de Lyon, ouve muito falar de Clemente, né, Orígenes, Tertuliano. Os pais da igreja, né, eles começam a combater essas heresias no seu meio e utilizar mesmo a palavra de Deus, defender uma apologética mesmo, uma defesa da fé cristã ferrenha, para que essas doutrinas do pré-gnosticismo, do gnosticismo, doutrinas da filosofia grega, das filosofias romanas, doutrinas ali dos judaizantes, né, doutrinas judaicas que nem de fato não tinham nada a ver com a lei, com os profetas, eram meros ensinos humanos dos judeus. Eles começam a combater isso. E hoje, nós analisando bem, a gente percebe que existem muitas doutrinas em nosso meio, com raízes, né, lá nessas doutrinas que os pais da igreja combatiam, e que estão hoje tentando minar a nossa fé, tentando nos destruir, estão tentando, né, circundam ao derredor da igreja cristã. São doutrinas de engano, são enganos de Satanás, como Paulo diz, tem aparência de piedade, mas não são de proveito nenhum. São blasfêmias, como o autor de Judas diz, né? São falsos mestres que blasfemam da dignidade, da boa consciência, eles blasfemam, né, a partir do momento que infiltram em nosso meio cristão esse tipo de ensinamento que vai contra tudo aquilo que nós aprendemos segundo a palavra de Deus. E eu convido você a abrir comigo o livro de Timóteo, tá? A primeira carta de São Paulo a Timóteo, e no capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: o Espírito de Deus expressa que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos de engano e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E mais embaixo ele vai dizer o seguinte: propondo, no versículo 6, propondo estas coisas, os irmãos, serás bom ministro de Cristo, criado com as palavras da fé e da sã doutrina que tens seguido. Rejeita as fábulas profanas e velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa que há de vir da vida presente. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, né? Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o nosso Salvador. O Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e as ensina. E mais no 3 ele vai dizer: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando essa instrução a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo, rejeita os falsos ensinos, rejeita as falsas doutrinas, rejeita os enganos. Rejeita tudo aquilo que blasfema o nome do Senhor e que tenta, né, destruir a tua fé, que tenta te confrontar. Rejeita, não dá ouvidos, combata. E ele vai dizer, né, o Espírito Santo disse isso, inspirando Paulo a escrever isso a Timóteo, diz: olha, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essas falsas doutrinas que eu tenho falado para você até aqui, queridos, são doutrinas de demônios. Como Paulo diz, tem aparência de piedade, mas na verdade não são algo de Deus. É algo diabólico.
São doutrinas com aparências mesmo de Deus. Você jura que aquilo é de Deus, você pensa que é luz para a sua vida, quando na verdade são enganos, são falsas doutrinas, são heresias. Ele vai dizer aqui, pela hipocrisia de alguns homens que falam mentiras, cauterizando a sua própria consciência. Ou seja, são homens que acreditam nessas mentiras, começam a propagar essas mentiras e, além de destruir a si mesmo, destroem outras pessoas. A gente está falando nesse vídeo um pouco sobre a teologia do coach. O que é essa teologia do coach, para a gente começar a entender? Ela vai surgir lá no começo dos anos 2000 para substituir a teologia da prosperidade. Não que a teologia da prosperidade não ainda exista, hoje ela existe, só que ela já anda em baixa. Por quê? Começou-se a perceber que a teologia da prosperidade é mentirosa. Né? Aquilo que a teologia da prosperidade oferecia, entre aspas, começa a ser quebrado pelas revoluções econômicas e financeiras dos países, né? As situações socioeconômicas começam a quebrar essa teologia da prosperidade, que prometia para as pessoas, se você der, você ganha. Se você abrir mão, você ofertar, você é abençoado. O muito dar te faz muito receber. Bênçãos físicas, materiais, emocionais e até mesmo espirituais. Como eu falei para você no vídeo sobre a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade é uma réplica das indulgências vendidas pela igreja medieval. A igreja medieval vendia indulgências como terreno no céu, vendia perdão de pecados, vendia salvação. Era uma prática comum, tá, da igreja medieval. E vai ser combatida pelos reformadores, né, no período da Reforma. Pós-Reforma Protestante, nós temos aí também, né, já na era moderna, no século XX, nos anos 70, 80, 90, esse boom dessa teologia da prosperidade, essa explosão da teologia da prosperidade, que ela tem suas raízes, infelizmente, no pentecostalismo, tipo o pentecostalismo tradicional clássico, aquele de Wesley, aquele de Edwards, M. Simple McPherson, aquele da Rua Azusa. É bom, é algo mesmo cristão tradicional, protestante, algo evangélico, tá? É um chamado pentecostalismo clássico, que ele vai ter a questão da descida do Espírito Santo, do dom de línguas, das curas, das maravilhas. Até ali, então, podemos dizer que era um pentecostalismo puro. Mas alguns homens, como Paulo diz, alguns hipócritas, alguns homens mesmo diabólicos, mesmo não chamamos de homens de Deus, é homens de Satanás mesmo, enviados de Satanás, pervertem algumas dessas doutrinas, lá pelos anos 80 e 90, começam a enfiar dentro da igreja com o pressuposto de que se você seguir aquilo, você será abençoado materialmente. Deus tem a obrigação de te dar bênçãos materiais, quando na verdade a gente sabe que não é assim. Então o que acontece? Tomando por pressuposto isso, né? O que Paulo vai dizer? Esses homens eles já se destruíram. E coloca ali a teologia da prosperidade. Além de estarem destruídos, vão destruir outros. Para substituir essa teologia nos anos 90, nos anos 2000, já quando essa teologia começa a estar em baixa, essa teologia da prosperidade, vem a teologia do coach. O que propriamente vai dizer a teologia do coach? Ela vai massagear o seu ego, ela vai mexer com o seu emocional, com o seu psicológico, dizer que você é o ponto fraco de Deus e outras mentiras aí, mas que vão tentar colocar você num ponto em que você vai estar aqui superior e Deus vai estar aqui embaixo. Quando isso tudo é uma mentira. Isso tudo é algo que não vem do Senhor. É algo que não vem de Deus. Então, o que acontece? Deus, ele é soberano, Deus é sobre todas as coisas, e é nosso dever temer e amar a ele sobre tudo. Mas, e nós somos os servos dele. Mas a teologia do coach diz que ele tem que nos servir, que nós somos entronizados. Aí vem aquela mentirinha conhecida de que você é o centro, do coração de Jesus você é o centro. Do coração de Jesus você é a pessoa mais importante dali. Não é, querido, isso é mentira. No coração de Deus, né? Ele é o mais importante de todas as coisas, porque ele é soberano. E no nosso coração, em nossa vida, ele deve ser o centro. Vem aquela doutrina da hipergraça, Paulo vai dizer, né, em relação aos liberalistas, essa mesma coisa que pode ser dizida também em relação à teologia do coach. Não usem a graça de Deus como ocasião para pecar. Não deixe que essa graça dê liberdade para você pecar. Essa hipergraça, né? Existe a graça comum de Deus, mas essa hipergraça erroneamente pregada pela teologia do coach diz que você pode fazer o que quiser. E ela vai estar atrelada ao pragmatismo, ao neoliberalismo e ao relativismo moral, que são assuntos para outros pontos. Em alguns eu já falei em vídeos anteriores, você pode dar uma conferida nos vídeos anteriores, estão aí nos cards, que eu falo um pouco sobre isso. E além disso, você pode estar também, né, dando aí conhecendo um pouco mais nos outros temas, pode estar sugerindo temas aí nos comentários e lá no Instagram.
Mas a questão é, queridos, que esses temas, né, essa hipergraça, ela vai estar atrelada a esse relativismo e vai ser parte da teologia do coach, que vai começar a dizer, não, mas você pode fazer tudo, você é invencível, você é incrível, você é o auge. Quando na verdade nós somos fracos, caídos, miseráveis, pecadores e totalmente dependentes de Cristo. A suficiência de Cristo é o que combate isso. Nós combatemos essas mentiras da teologia coach com a suficiência de Cristo. Entendendo que Jesus é Senhor sobre todas as coisas e que Ele é suficiente para sermos salvos, para sermos abençoados, para sermos curados, para nos movermos, para andarmos, para existirmos. É suficiência de Cristo, não é nossa. Não somos autossuficientes, somos totalmente dependentes de Jesus, totalmente dependentes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós temos que entender que essa teologia maldita do coach, ela vai começar a nos minar. E ela vai soltar mentiras em nossa mente, a ponto de achar que nós podemos, de fato, tudo sem Jesus. Que nós podemos, porque somos os melhores. E vai atacar um ponto direto, que é um câncer em nosso meio, que é o orgulho. O orgulho, ele vai sendo, as minúcias do orgulho vão sendo dissipadas por essa teologia do coach, que nos faz acreditar que somos melhores do que realmente somos, porque no sentido salvífico, no sentido espiritual, no sentido da nossa natureza humana, adâmica, nós não somos os melhores, os mais perfeitos e os mais completos do mundo. Não somos. Quem nos torna isso é Cristo, mas o mérito é todo dele, não é nosso. Ok? Nós nos tornamos completos em Jesus se estivermos unidos e andarmos em relacionamento com Ele. Tá? Essa maldição que vai ser falada ali não tem nada a ver com aquilo que vem de Cristo. Tá? Não tem nada a ver. Então, o que nós sempre falamos isso, queridos? A nós que temos esse coração voltado a Jesus, essa mente voltada a Cristo, temos que entender isso. Que essa teologia do coach vai soltando minúcias que vão inflar o nosso ego. Esse ego vai gerar orgulho. E esse orgulho vai nos dar autossuficiência. E essa autossuficiência vai ser a mãe da nossa queda e da nossa separação novamente. Nós que uma vez fomos salvos, nós que uma vez nos unimos com Cristo. Se nós deixarmos que esse orgulho nos domine, e esse pensamento de autossuficiência domine a nossa mente, a ponto de dizer, eu, bater no peito e dizer, eu sou o melhor de todos, eu sou perfeito, eu não tenho pecado, eu sou tranquilo. Esse pensamento vai minar o nosso coração, a ponto de nós nos separarmos de Deus novamente e vivermos uma vida de cegueira, de achar que somos os melhores, os tops, somos os hypes aí da vida. Não somos. Nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo para todas as coisas em nossa vida. Somos totalmente dependentes do Senhor. Não podemos fazer nada sem Ele. Tá? Não podemos fazer nada sem seguir a voz dEle, sem ouvir Ele primeiro. E a gente começa a achar que somos autossuficientes. Então é isso que a teologia do coaching traz. Ela trabalha na nossa mente de maneira a implantar células de orgulho. E essas células, uma vez, vão combater e vão confrontar as doutrinas que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus. E essas células de orgulho vão se arraigar na nossa mente, a ponto de nós acharmos que somos autossuficientes e vamos estar aí sendo totalmente destruídos e separados, mais uma vez, de Deus. Nós vamos estar negando aquilo que Jesus fez outrora por nós na cruz. E a Bíblia diz que diante disso não há mais perdão, porque se uma vez nós aceitamos Cristo, estamos vivendo unidos com Ele. E se nós negarmos a Cristo, rejeitarmos esse sacrifício de Jesus na cruz, se nós rejeitarmos, né, não crermos e rejeitarmos, a Bíblia diz que nós já estamos condenados. João 3,17 diz, aquele que não crê já está condenado. Aquele que rejeita, que volta para a sua velha vida de achar que ele é o centro do mundo, que ele está entronizado no centro, ele vai ser completamente ali destruído. Vai sofrer a morte espiritual, que pode também gerar na morte física. Mas pior que a morte física vai ser a amargura da eternidade sem Deus. Então, nós temos que combater essas doutrinas malditas dessa teologia coach. Ah, mas Eduardo, teologia coach, o coach é legal? É. O coach, para quem não sabe, ele trabalha comportamento, trabalha áreas específicas, trabalha direcionamentos, mas voltado para quê, queridos? Para a área empresarial, para a área dos negócios, para a área das relações de trabalho, tá? A partir do momento que isso entra no meio cristão, tocando o ponto salvífico, tocando o ponto cristão, tocando o ponto, tá, da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus,
nós temos que entender que isso vai ser perigoso, danoso e nocivo, tá? O coaching é bom, é válido, é trabalho, é lícito, tá? Se for no mundo dos negócios, no mundo empresarial, se for no mundo das relações de trabalho. Você que é cristão, que trabalha com essa área do coaching, eu espero que você entenda isso no seu coração, de que se você trabalha isso de um ponto mesmo, entre aspas, secular, trabalhando, estudando aquilo dali, é algo que você trabalha dando palestras para empresas, para o mundo dos negócios, para os empresários, ok, isso ali é justo, é um trabalho, e todo trabalho é digno do seu salário e é honroso, tá, aos olhos do Senhor. Mas quando você tenta perverter o evangelho de Cristo, misturando essas teorias que não tem nada a ver com a graça salvadora, e você traz isso para dentro do contexto da graça salvadora de Jesus, você está ali minando a fé cristã, a ponto de que você está confrontando e resistindo às doutrinas já ensinadas outrora pelos apóstolos, pelo próprio Jesus. E isso é algo pecaminoso, é algo maldito, tá? Paulo disse, alguém vos ensinar isso, sejam anátemas. É maldito que esse evangelho que é misturado, cheio de misturas que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus ensinado outrora, rejeita, Timóteo. Paulo diz, eu digo para você, igreja, povo de Deus, rejeita isso, porque não são coisas vindas do céu para você. Entende? Então, há esse pensamento. Se você trabalha com essa questão, mas o coach é algo justo, como eu falei para vocês, se for aplicado da maneira correta, no espaço correto, no ambiente correto. Quando é trazido para dentro da igreja e equiparado às doutrinas da graça salvífica e é adicionado e misturado com as doutrinas do evangelho padrão, do evangelho tradicional, o evangelho puro e simples de Jesus, começa a se tornar algo nocivo, que vai gerar células de orgulho. Essas células de orgulho vão gerar autossuficiência. Essa autossuficiência vai gerar em nosso coração uma queda que vai nos afastar de Deus, tá? Nós precisamos estar entendendo isso em nosso coração, que é algo que isso acontece de muito, isso acontece de fato, tá bom? Mas o que é o coach, como eu falei para você? É algo mesmo voltado para negócios. Mas se eu colocar isso na igreja, psicologia, etc. Psicologia é válida, é muito boa para o contexto da igreja, mas tem que ser aplicado da maneira correta, a ponto de que você tem que saber separar o que é o comportamento humano, aquilo que vem da esfera humana e aquilo que é a atribuição de Deus, a graça salvífica de Deus. A graça salvífica de Deus, o evangelho de Jesus, a eclesiologia doutrinária, tudo isso é um só, é algo que já está expresso. Além daqui não tem mais nenhum outro ensinamento. Aqui não seja baseado e firmado aqui. Se tiver mistura de qualquer outro ensinamento, filosofia ou pensamento humano, não deve ser levado em conta, porque são coisas enganosas, são ensinos de engano, como Paulo alerta Timóteo. Paulo alerta Timóteo, exercita-te na piedade, ignora essas fábulas, ignora esses falsos ensinos e essa mentira. E é isso que eu digo a você hoje que está me assistindo. Se você já ouviu esses grandes pregadores coach, rejeita-os. Para de seguir essa galera, para de assistir isso, porque não são ensinos vindos de Deus. Tá cheio de pregador coach na internet, que rapidamente acendeu aí o sucesso, coloca um fundo bonito, mexe com o emocional das pessoas, mas na verdade gera orgulho, aumenta o ego, nutre o ego, um ego que Deus quer que você destrua, porque quem tem que ser entronizado na sua vida é Deus e não é você. É Deus que tem que ser entronizado na tua vida. Não é você que tem que ser o centro de todas as coisas, é Deus que é o centro. Você não é o centro de tudo, tá? Então, você tem que entender isso, tá? Se você dá ouvidos a essas coisas, pare de dar ouvidos a isso, porque a graça salvadora de Jesus não tem nada a ver com essa pataquada, com essa balela toda aí, tá bom? A graça salvadora de Jesus já está expressa na sua palavra, na sua Bíblia, e você tem que seguir isso daqui com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, tá? Com todo o seu coração, amém? Deus abençoe sua vida hoje e sempre.